Olha, a gente vai falar de um outro assunto agora, muito, que eu sei que o Vilela gosta muito, você também gosta, né? Eu gosto, fico interessado. Eu fico muito curiosa e eu sei que quem está acompanhando gosta bastante também, que esse público que acompanha aqui, não só o Notícia, mas Inteligência Limitada gosta bastante. E o que que é, Marcílio? Saiu um novo lote, é isso? O novo lote, né, que algumas informações dão conta de OVNIs no Brasil, né? Se não me engano, foi no estado da Bahia, né? Na cidade de Condé, ali na Bahia, com imagens que podem ter supostos avistamentos de OVNIs no Brasil. E aí eles estão liberando esses lotes aos poucos, é isso? Por que que será que os Estados Unidos resolveu liberar esses lotes de um tempo para cá? O Trump ele fala que tem muito a ver com questão de transparência no governo, que os governos anteriores censuravam algumas notícias. Existem algumas especulações que pode ser também para tirar um pouco, né, das questões centrais de inflação nos Estados Unidos, da guerra do Irã, do caso Epstein, enfim, né, tem alguns problemas acontecendo nos Estados Unidos. Mas assim, independente das motivações, é fato que os lotes eles estão sendo liberados. Bom, mas a gente vai conversar com uma pessoa que está sempre por dentro desse assunto, entende tudo e vai conversar com a gente exatamente sobre essa investigação desse avistamento de um objeto voador não identificado, inclusive no Brasil. É ele, o Rony Vernet, que eu falo Vernet. Vamos perguntar para Perguntar para ele. ele, né? Oi, Rony, Da boa forma que. noite. Boa noite, você consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo bem, mas aí é boa tarde ou bom dia, né? Eu tô aqui nesse sol da Califórnia, tentei pegar uma sombrinha aqui, mas não tem jeito, o sol vai sair, vai te pegar. Mas aqui tá muito gostoso, eu tô aqui no Monte Shasta, né, que é um local de alta incidência desse fenômeno, e eu fui convidado por uma equipe de canadenses aí para ficar 7 dias no meio da mata aqui. A gente está com o motorhome, vai dormir na mata, no meio da floresta. O Monte Shasta está aqui atrás, para quem não conhece, aquele Nossa, que pico que está ali atrás. delícia! E a gente vai ficar aqui tentando observar os fenômenos que ocorrem aqui, tentar registrar e depois mostrar para vocês aí. Puxa vida, olha que experiência, hein, Marcílio? Muito legal, né? Ainda trabalhando com o que você gosta, pô, sensacional. Exatamente no campo, né? Que é onde meu habitat natural, digamos assim, que é onde o cientista ele faz seu parque de diversões aí. E, Rony, o que você pode falar para a gente dos dados que foram divulgados pelos Estados Unidos com evidências de OVNIs do Brasil? Sim, foi a primeira vez, é o quinto lote já liberado pelo governo do Trump, né? E aí pelo Departamento de Guerra, que antigamente chamava-se Departamento de Defesa, o Pentágono. Então liberou-se na sexta-feira passada o quinto lote de documentos. E pela primeira vez há um documento citando o Brasil, como você bem falou, na Bahia, né? O que esse documento fala? Esse documento fala que o Departamento de Estado ele estava interessado em 1963 em saber se era real ou não um caso de um OVNI em forma de esfera metálica que havia caído e deixado uma cratera na Bahia. Dentro dessa esfera metálica teria sido encontrado um tripulante, não descreve como é que era esse tripulante, mas ele tinha um estranho uniforme espacial com estranhos símbolos. E aí o Departamento de Estado, nessa carta, pede para a Embaixada do Rio de Janeiro, que é onde a notícia teria sido originada, apesar do caso ter sido na Bahia, para que revelasse se era real ou não, e pede apoio da NASA e do Pentágono para poder estudar esse caso no Brasil. A Embaixada Brasileira depois responde que não conseguiu verificar se era real, pelo contrário, o ministro da Aeronáutica na época, ele fala que esse caso é apenas um boato, e os jornalistas também não conseguiram locais encontrar alguma evidência que falasse sobre esse caso. Agora, pode muito bem acontecer do próprio governo brasileiro ter ocultado isso do governo americano para poder estudar e ganhar vantagens, enfim. A gente sabe que tem todo um passado, tanto do governo americano quanto do brasileiro, de esconder esse tipo de informação. Então, a gente não sabe se esse caso é real, se de fato aconteceu. O nível de detalhe desse caso é interessante, como eu falei, uma queda com o tripulante. Mas o mais interessante para mim é saber que o Departamento de Estado americano, e não é nem o Pentágono que a gente está falando, não é nem a NASA, o Departamento de Estado que hoje é chefiado pelo braço direito do Trump, que é o Marco Rubio, lá em 63 queria saber se um caso de OVNI com tripulante tinha acontecido no Brasil, né? Isso para mim que é o mais interessante. Se fosse o Pentágono, talvez a NASA cientificamente querer pesquisar isso, agora o Departamento de Estado que é ligado à própria Casa Branca querer saber é uma coisa no mínimo curiosa e é um link que a gente faz, o Departamento de Estado até hoje tem pesquisado e procurado saber desse assunto como um todo aí.
E no quinto lote, além das evidências do OVNI no Brasil, tem mais alguma coisa interessante aí que saiu? O pessoal tá esperando, né? Cadê o vídeo dos aliens? Queremos ver lá os extraterrestres, queremos ver as naves em Full HD. Os denunciantes militares, né, dizem que os Estados Unidos têm todas essas evidências, mas o fato é que até agora, no quinto lote, a gente só viu somente objetos distantes fazendo manobras até ali impossíveis, teoricamente, para as nossas aeronaves, mas ainda objetos distantes, aquelas bolinhas pequenininhas na tela, passando, próximas ao mar. O mais interessante não é nem as imagens, mas os documentos em si. Um dos documentos diz que o governo americano ele pesquisou OVNIs durante uma simulação de tiro, né? Eles colocaram esses flares, que são esses objetos luminosos no mar, para poder atirar com a aeronave, com as metralhadoras das aeronaves, e quando eles começaram a atirar nesse objeto, vários orbes começaram a sobrevoar esse alvo, né, no mar. O que são orbes? Né? São esferas luminosas, que são os fenômenos, a categoria de fenômenos anômalos mais vista em todo o mundo, inclusive no Brasil e também nos Estados Unidos. Esses orbes estavam sobrevoando, eles tinham por volta de 1,20 m de tamanho, ou seja, um tamanho razoável, estavam próximos da lâmina d'água, e quando os militares começaram a atirar contra esse orbe, esses orbes simplesmente evadiram. O curioso é que os militares atestaram que tiveram mais de 20 encontros com essas esferas luminosas e que elas não são quentes e sim frias. Ora, você tem um objeto que está voando em alta velocidade, alta aceleração, e você ser um objeto frio, né, não tem um motor, não tem uma turbina, que são as propulsões que a gente conhece hoje, não faz sentido algum. Então mostra, de fato, capacidades avançadas, capacidades anômalas, já há décadas atrás, e o governo americano pesquisando tudo isso. O mais curioso desse caso é que todas as gravações desses fenômenos, quando o governo tentou recuperar, elas simplesmente falharam e foram perdidas, o que é também uma característica do fenômeno. O próprio fenômeno, ele oculta a sua existência, inclusive atuando em equipamentos eletrônicos. Eu vivi isso muito quando eu estive na aldeia Yanauá em 2024, lá no Acre, onde eu pesquisei os fenômenos por lá. O Rony, você acredita que essas imagens elas estão sendo mostradas mais agora? Por que disso? É uma estratégia ou é mais ou menos como se fosse assim, olha, nosso tempo acabou, se a gente não toma uma atitude e começa a expor isso para o mundo, vai aparecer de alguma forma e a gente vai ter perdido essa chance? A chance de se explicar e até mesmo de criar uma narrativa? É evidente que o governo Trump ele vai querer usar essa informação no momento ali, talvez de fragilidade, para conseguir ocultar outras notícias, como o pessoal tem falado. Mas o que o pessoal não comenta é que isso não começou agora no governo Trump, isso começou lá atrás, em 2016, os militares do Pentágono já estavam discutindo, e outros ligados à Casa Branca, já estavam discutindo essa revelação, o que tudo indica que o plano era que a revelação desse assunto fosse feito pela Hillary Clinton. O que acontece é que a Hillary não ganha a eleição de 2016, o Trump é que sucede o Obama, esse assunto dá uma esfriada, e agora no segundo mandato do Trump, volta aí com força total para poder ter essa, quem sabe, a revelação que tudo indica. Inclusive o Trump já colocou lá o principal psicólogo do país à frente, para ser o comunicador que vai ficar à frente do público, fazer uma determinada preparação da sociedade, e há também braços científicos, braços religiosos conversando, né? Agora, por que isso pode estar sendo revelado agora e com planos desde 2016, né? Os denunciantes dizem que o governo fez um acordo com o que seriam inteligências não humanas. E quando são perguntados que tipo de acordo é esse, eles se negam a dizer e falam que tem que revelar isso ao próprio presidente. E aí fica a dúvida, será que esse acordo ele terminou agora e esses seres inteligentes estão para se apresentar e é por isso que o governo americano está sendo forçado? Porque eu duvido muito que depois de 80 anos de segredo, o governo americano vai acordar um belo dia e falar, eu vou revelar tudo para a população, eu fiquei bonzinho e vou querer transparência. Eu acho que tem algo obrigando o governo a fazer isso, talvez as próprias inteligências não humanas, ou talvez, quem sabe, China e Rússia, porque as testemunhas militares dizem que tanto China quanto Rússia, adversários dos Estados Unidos tecnologicamente, teriam recuperado esses OVNIs com seres dentro. Inclusive a China estaria à frente dessa corrida para poder descobrir como isso funciona. E claro, se a China descobrir como essas capacidades tecnológicas avançadas funcionam, ela estaria mais à frente, e muito à frente dos Estados Unidos, nessa corrida para ser a potência mundial. Então tem vários fatores aí que podem estar obrigando o governo americano a revelar esse assunto nesse momento. E eu falei que ele gosta muito desse assunto. Não menti. Olha quem vai entrar nessa conversa com a gente agora. Olha só, lá da Europa, hein?
Tá muito chique. Tá Uma hora é chique, dos né? States, outra hora é da Europa. Ó quem tá aí, ó. A gente não tá ouvindo ele? Eclipse, hein? Agora sim! Olha o nosso Vilela aí, gente. Amanhã tem um eclipse e talvez isso coincida com alguma coisa, hein, Rony? E eu tô Esses aqui na eventos- Califórnia, hein? Exato. Quem sabe durante esse eclipse aí não aconteça alguma coisa aqui, se eu Tá filmar, eu falhando o mando pra som você. dele agora pra gente aqui. Pra gente não tá saindo aqui. O meu não tá saindo aqui? Não, Não, o seu do tá, o Rony. do Rony agora. Ah, o Rony. O que eu Vamos ver queria se melhorou perguntar, aí. Agora sim. o que eu queria perguntar pro Rony é o seguinte: muito se fala de um tal de evento que tá para acontecer, né? O tal evento. Talvez você estava perguntando qual seria o motivo disso agora. Será que não tem alguma coisa que a gente não está sabendo? Algum grande evento para acontecer, ou climático, ou alguma outra coisa que está para acontecer e precisa isso para essas coisas se coincidam desse tal de evento, se é climático, se é alguma coisa relacionada a bem de fora, um cometa, sei lá. Será que não tem alguma coisa acontecendo que a galera sabe e a gente não sabe? Os denunciantes estão dizendo que algo está para acontecer entre 2028 e 2030, uns falam 2032, mas agora o que está para acontecer, né? Se é um Né? Essa explosão de bancos, essa explosão de... pode ser uma pandemia, você imagina o que pode ser de um efeito global tão grande assim que isso coincida com essas revelações? a gente tem aí, ou pode ser um cataclisma, né? Algo físico, como que você falou, grandes desastres que acontecem de tempos em tempos, e aí isso explicaria esses bunkers que vários milionários e bilionários estão construindo em vários locais, inclusive no Havaí, como o próprio Mark Zuckerberg lá da Meta, e outros bilionários também têm seus bunkers, como o próprio denunciante, o Elizondo, que é um dos denunciantes militares, já tem seu bunker lá no Wyoming, onde fica a Torre do Diabo, né, onde foi filmado lá o filme do Spielberg, Contatos Imediatos. Então, assim, pode ser um cataclisma, ou pode ser, como eu falei, a própria inteligência não humana se apresentando e fazendo o que eles chamariam de revelação catastrófica, né? Essas naves, esses seres descendo e se apresentando e obrigando o governo a revelar. E aí, claro, poderia representar um trauma para parte da população que não estaria preparada para poder ter esse assunto revelado aí.